Olá, são 1h30 da manhã, estamos gravando mais um vídeo para o nosso canal Guia dos Perplexos, em continuidade aos anteriores. O curso se chama Projeto Caribou e esta série é a formação do Império, que vocês sabem que é essa maldita ordem mundial que tem como força brutal, maligna, perversa e assassina a OTAN, cuja cabeça é aparentemente o Pentágono, mas na verdade é o clã de Rothschild, e cujo boneco é o presidente dos Estados Unidos, seja ele quem for. Atualmente é o Joe Biden. Não se esqueçam que a intenção dessa série não é explicar a Bíblia, mas mostrar como é que a Bíblia se viu de veículo manipulado para chegarmos até os dias de hoje e a situação em que nós estamos vivendo. Da mesma maneira que enganaram-nos durante 2000 anos, enganaram outras pessoas lá na época dos judeus, de Josué e tal, né? Então, vamos agradecer mais uma vez os donativos. Não estou precisando mais usar o microfone por alguma razão, a minha voz está saindo clara. Mas foi um donativo precioso, se for necessário voltarei a usar, né? E a luminária que está aqui me iluminando, né? À 1h30 da manhã, já são 1h40, também foi donativo. E a cadeira que eu estou sentado agora, ela é anatômica. Ela tem as costas abauladas, não dá para vocês verem. Talvez se eu levantasse, mas é difícil levantar aqui, porque eu tenho que colocar os pés estendidos, devido ao fato de ser revascularizado. Mas deixei a cadeira de madeira que me maltratava, porque era cheia de birros, e aí agora estou numa cadeira anatômica, que foi uma doação do meu irmão Everaldo Atanásio. Agradecido por esse donativo, estou aqui sentado agora comodamente, anatomicamente. Obrigado, meu irmão. Então os donativos estão chegando de um jeito ou de outro, quer seja por Pix, quer seja por um objeto. E agradecido também aos 12 membros do Colégio dos Magos Caldeus, a maioria deles tendo aulas, videoaulas, mas tem um que não precisa de videoaulas. Ontem mandou-me um vídeo preciosíssimo que eu vou compartilhar, que é exatamente que o cânhamo, ou a maconha, era um dos ingredientes fundamentais do incenso usado por Moisés no santuário da tenda do deserto. Eu fiquei perplexo. Esse vídeo vai ser uma bomba, né? Então, entre os ingredientes que Moisés coloca como sendo indispensáveis para a construção, a formação, como é que eu posso dizer, meu Deus do céu, a fórmula do incenso sagrado de Moisés, está o cânhamo, que é a cannabis sativa, portanto, a maconha. Esse aluno não tem videoaulas, nós trocamos apenas mensagens, mas ele é nota 10, faz parte do Colégio dos Magos Caldeus, mas o nosso contato, não sei porquê, ele não quer videoaula, mas faz parte do curso e me mandou essa pérola, que é uma coisa espetacular, né? Uma mulher faz uma pesquisa séria, e essa pesquisa de quais eram os ingredientes do incenso que Moisés usava no templo, no Santo dos Santos, na tenda do deserto, o cânhamo, a maconha, cannabis sativa. Eu fiquei de queixo caído. Vou partilhar, botar no Facebook. É esse tipo de aluno que está constituindo a nova geração dos magos caldeus, os novos magos caldeus. Então, não vou colocar o nome dele, até porque eu acho que é um pseudônimo, mas é uma pessoa extremamente inteligente, perspicaz, e me ofereceu esse vídeo que eu vou compartilhar. Finalmente, vamos agradecer a todos aqueles que estão visualizando o nosso canal, valorizando o nosso trabalho, nos elogiando, nos dando assim aquela força moral, torcendo e, pelo boca a boca, fazendo com que a gente pouco a pouco cresça, apesar da oposição.
E não podia deixar de dar as minhas homenagens e o meu afeto pessoal aos meus 8 magos do Colégio dos Magos Caldeus, portanto, da geração de 37 anos atrás. Agora, vamos ao vídeo. Bem, tudo que eu vou dizer aqui estará baseado fundamentalmente na carta aos Hebreus do padre Frederico Dattler, com seus comentários, e deveria estar acontecendo na região dos arameus. Ou seja, Moisés jamais quis sair dessa região arameia. Contudo, Josué vai até aqui, né? Tá vendo? Ela vai do rio Nilo, no Egito, até o Eufrates. Mas Josué ultrapassa essa faixa. Então, o plano de Moisés da comunidade, que seria messiânica, através do Pacto do Sinai e do Código Deuteronômico, eu disse milagres para a época, na verdade, uma constituição que daria o verdadeiro sionismo mundial, daria isso, viu? O plano era esse, criar um sionismo, mas um sionismo que fosse justo, equitativo, e que Vladimir Putin disse que vai implantar, custe o que custar. Se não conseguir, ele vai detonar o mundo através de uma guerra mundial. Mas então, voltemos aqui. Então, Moisés viveu aqui, no deserto dos arameus, né, com Jetro e os anciãos da famosa sociedade secreta, que é aquela relação de nomes do descendente de Adão. Mas Josué ultrapassa o limite estabelecido por Moisés. Então, o que nós vamos contar, né, acontece parte aqui e parte aqui. Porque depois de Moisés, seu sucessor Josué decide cumprir a promessa feita a Abraão e sai da terra prometida, que seria qualquer lugar, contanto que ali se praticasse o monoteísmo, né, desejado por Deus, né, não exatamente por Javé, mas por aquele que está acima de Javé, Reshit, que para nós cristãos vai se encarnar em Jesus Cristo, devia ser aqui. Então, a terra prometida havia, a promessa da terra havia, mas o que fazia a terra ser a terra prometida era o cumprimento dos mandamentos de Deus, era o cumprimento do código da aliança do Sinai e do pacto deuteronômico. Não importa onde fosse essa terra, seria a terra prometida. Josué sai dessa região, que seria a Arameia, né, ou o Chazu, como os egípcios o chamavam, e aí vai para a Canaã. E então, quando a gente fala de Josué, já está falando uma parte aqui e uma parte aqui. Essa parte, Moisés nunca quis chegar aqui com medo das prostitutas sagradas dos moabitas. Então, aí nós já temos uma mistureba, mas nós sabemos que o livro de Josué, todo ele é isso, é essa mistureba. Mas vocês vão, então, entender que, ora, está se descrevendo coisas que acontecem aqui, portanto, no mapinha pequeno aqui, ó. Moisés sai do Egito, portanto, do delta do Nilo, pequenininho aqui, ó. O delta do Nilo, ele sai daqui, vai para a península do Sinai, pequenininho aqui, e fica aqui, né, na terra dos Mênfis. Então, o Egito é aqui, Mênfis. Aí ele vem para essa pequena península aqui, que é o Sinai. E depois vai ficar aqui na terra dos arameus, ou de Jetro, sacerdote madianita. Então, madianita, arameu, Chazu são os berberes do deserto, que seria a terra prometida. Porque a terra prometida, como eu disse, é qualquer terra,
onde se pratique a justiça, a equidade, o direito, portanto, tudo aquilo que Moisés recebeu de Deus, supostamente, mesmo que seja uma colagem do Código de Hammurabi e do Código de Ur-Namur, o importante é que ele fez adaptações fantásticas. Previdência social, preferência pelos pobres, aleijados, velhas, órfãs, viúvas. A escravidão cessava de 7 em 7 anos, só se podia ser escravo durante 7 anos, depois era liberto. E cuidado para não maltratar um estrangeiro, diz o texto, porque foste estrangeiro na terra do Egito. Então, tratarás o estrangeiro como seu igual, porque ele se converteu ao seu Deus Javé. Gente, é uma coisa fantástica. Então, onde isso fosse aplicado, era a terra prometida. Mas os judeus não entenderam assim. E por não entenderem assim, agora Samuel, educado por Eli, vai receber essa tradição. E ele vai acreditar piamente, né? E ele vai ser um homem santo, vai ser idôneo e vai ser exatamente aquele que vai, vamos dizer assim, fazer todas as tentativas possíveis para colocar os judeus na terra prometida, sabendo que a terra prometida não é exatamente Canaã. É onde seja exercido o direito, a justiça, a equidade, o culto a Deus monoteísta, e é Samuel, então, a que nós chegamos. Porque no livro dos Juízes, Sansão é uma fantasia. Abrir a boca do leão e quebrar a mandíbula é um absurdo. Jefté, um dos juízes, é uma história detalhada de um governante que, para lutar contra os seus inimigos, promete a Javé dar a ele em holocausto sua filha única. Olha, queimar ela numa fogueira. Isso é um dos juízes, está no Jefté. Então, todo tipo de barbaridade, quer dizer, na verdade, o povo vai se tornando, primeiro, Moisés tenta o monoteísmo, junto com Jétro e junto com os patriarcas da sociedade patriarcal monoteísta, mas não consegue. Consegue a monolatria ou enoteísmo e não vai além daí. E depois da monolatria, nós vamos ver, segundo o livrinho nosso do professor Júlio Sorri, a idolatria. Então, é isso que vai acontecer. Logo, jamais chegarão à terra prometida, por isso a carta aos Hebreus diz que Davi, compondo o Salmo 95, fala, depois de Josué, jamais entrarão no repouso prometido, porque não cumpriram meus mandamentos, porque não acreditaram em mim, porque não me tiveram como seu Deus único. E aí, é nessas circunstâncias que vai surgir Samuel. E aí, voltemos agora de novo um pouquinho a Samuel. Como nós já dissemos, Moisés, segundo o texto atual, que não é o texto original lá, escrito pelo verdadeiro Osasif, constitui Arão como sumo sacerdote e os seus filhos. Arão é da tribo de Levi, da qual Moisés também pertence, mas, segundo Eduardo Churré, não seria um irmão de iniciação. Ainda há uma terceira pessoa com uma mulher chamada Miriam. Então são 3 iniciados, grandes iniciados, que seriam Moisés, Arão e Miriam, que vão fazer naquela terra dos arameus, sob a supervisão de Jétro e dos anciãos monoteístas, vão fazer o culto javista, iniciar, portanto, uma pequena comunidade que pretenderá, com 300.000 homens, se expandir e se tornar depois o verdadeiro movimento sionista mundial, que nós não temos ideia do que seria, mas que Vladimir Putin diz que vai fazer no mundo. Ou morreremos tentando. Ou faremos ou morreremos tentando. Essas são as palavras de Putin e eu não tenho direito de duvidar. Vamos ver, né? Se for necessário, ele disse, recorrerei à guerra atômica. Então,
temos uma esperança de chegarmos à terra prometida, que na verdade é a própria terra, mas dividida equitativamente, com justiça, né, com um culto verdadeiro de coração, em tábuas de pedra, não, em corações de carne. Voltemos então aqui a Samuel. Então, como já disse, Arão tem 3 filhos, que é Eleazar e Itamar, portanto 2. Eleazar herda o sacerdócio quando Arão morre, estou repetindo porque é complicado, e é enterrado pelo seu filho Finéias. E Finéias acaba aí. Então, Itamar, irmão de Eleazar, mais novo, por ciúme, não aceita que Eleazar seja o sucessor do pai, Arão, e vai até uma terra distante, onde funda uma comunidade na cidade chamada Nob. É nessa cidade chamada Nob, portanto, criada por Itamar por ciúme, por não aceitar a sucessão legítima como Moisés tinha determinado, que vai florescer uma enorme comunidade sacerdotal, veja, casualmente, que aí quando Finéias morre sem deixar descendente, essa comunidade passa a ser aceita pelo povo como sendo legítima. E então é democraticamente considerada a sucessora de Arão. E é nessa comunidade que Itamar é sucedido por outros, e esses por outros, porque todos que estão ali são arameus, portanto têm uma simpatia por Javé, embora não sejam monoteístas puros, são monolatristas, ou seja, são enoteístas. A monolatria é chamada também de enoteísmo, mas Itamar agrega e faz uma grande comunidade. Nesta comunidade, chega-se finalmente a um sacerdote chamado Eli, que é o começo da história de Samuel. Então Samuel nasce na cidade de Nob, numa próspera comunidade fundada por Itamar, irmão de Eleazar, que não se conforma em não herdar o sacerdócio do pai Arão. Então, não sabe que Finéias existe e morreu. Finéias não sabe que Itamar fez lá a comunidade de Nob. Então, como é que Samuel nasce? O que é que acontece? Bom, já dissemos aqui a vocês que Eli, portanto, descendente agora legítimo, porque o povo aceita a comunidade de Nob como sendo a verdadeira herança, a verdadeira herdeira de Arão, já que Finéias não deixa nada, não deixa descendente, então só tem um jeito de ter o sacerdócio aaronítico continuado, aceitando o sacerdote de Nob, que não eram rigorosamente legítimos, mas assim por linhas tortas vai ser construída. E então chegamos a Eli. Eli tem 2 filhos, um por coincidência se chama Finéias, o outro se chama, mas não é Finéias, e outro Ofni. Não prestam, não valem nada, são vagabundos. Tem um neto chamado Icabode, e Icabode então não quer saber do sacerdócio, e Ofni e Finéias morrem num desastre. Eli está do lado do tabernáculo que ainda existe, de Moisés. Quando recebe a notícia da morte dos filhos, ele morre do coração. Mas vamos recuar um pouquinho para poder dizer, antes da morte de Eli, o que é que acontece. Nós vamos encontrar na Bíblia, eu vou tentar encontrar aqui, no livro de Samuel. Então, vamos ver no livro de Samuel, aqui, ó, na Bíblia Velha, vamos ver como é que aparece Samuel. Aqui está o livro dele. Ele aparece de uma maneira miraculosa. Havia um homem de Ramá, um sufita do monte de Efraim, portanto um efraimita, mesma tribo de Josué, chamado Elcanã, filho de Hernã, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Suí, também efraimita. Então, uma tribo, os efraimitas, tem aqui uma série de
pessoas que são dadas aqui como sendo a sua genealogia. Tinha duas mulheres, uma chamada Ana e outra Fenena. Fenena teve filhos e Ana não teve nenhum. E aí Ana vai envelhecendo e vai percebendo que é estéril. E ao perceber, portanto, que Elcanã, filho de Hernã, que é filho de Eliú, que é filho de Tou, que é filho de Suf, efraimita, então vai dando mais importância à sua esposa Fenena, ela, consternada, sentindo-se rejeitada, ela vai até a tenda da aliança de Moisés, que a essa altura parece que já não era mais a tenda, era apenas a arca da aliança e o altar de bronze, onde o sacerdote Eli oficiava. A cena me parece que é Eli sentado numa cadeira de balanço, balançando-se, já velho, já idoso, sabendo que os dois filhos dele não prestam, Ofni e Finéias, sabendo que o neto Icabode não quer saber do sacerdócio, ele está se balançando, quando de repente uma mulher chega, cedo, e começa a chorar e a dizer, balbuciar palavras sem sentido, tem sentido para ele, porque ele não ouve corretamente. E ele vai até a mulher e diz, você chega aqui diante da tenda de Deus, não é a tenda, é a arca. Deixei escapar um erro, é a arca, não é a tenda. Bêbada, embriagada, vai para casa, mulher, vai curtir sua cachaça. E ela diz, meu Senhor, eu venho derramar meu coração diante de Javé, porque eu sou estéril. E o meu marido prefere a outra esposa, Fenana, porque ela lhe deu filhos. E eu venho implorar a Javé que me dê um filho. E então, Eli, movido de compaixão, abençoa Ana e diz a ela que Javé cumpra o desejo do teu coração. E aí Ana sai, vai para casa e leva o seguinte propósito: se Javé me conceder o filho que eu pedi a ele, e que Eli me abençoou e disse que eu terei, eu consagrarei a Javé. Maravilhosa e emocionante. Assim, essa é a história da concepção de Samuel. Sinto muito, desculpe a emoção. E assim, Ana, estéril, supostamente rejeitada por Deus, considerada uma cachaceira embriagada, depois ele reconhece que ela está emocionada, está desesperada, a abençoa e diz que Javé satisfaça os desejos do seu coração. E ela volta e poucos meses depois ela concebe um filho. Pronto, a promessa cumpriu-se. Ela pediu e recebeu. E aí ela vai fazer isso. Ela diz ao marido, esse filho não é nosso. Eu prometi a Javé que eu o daria ao sacerdote Eli para que ele o criasse e ele será sacerdote dos Danita, da comunidade de Nob. E aos 6 anos de idade, ela vai lá e avisa a Eli, e diz a Eli, aquele dia que eu vim, que você pensou que eu era uma cachaceira embriagada, e você depois percebeu que eu estava chorando a minha desgraça, porque para a mulher judia não ter filhos era uma maldição, eu concebi um filho, e esse filho é essa criança de 2 anos, quando ele tiver 6 anos, eu te trarei e te entregarei, e ele te servirá. E servirá o templo de Javé. E ele será totalmente consagrado ao serviço do templo, ao sacerdócio. Ele fica emocionado por saber como é que aquela mulher recebeu a graça de Deus e percebe que aquela criança, como João Batista, Elcanã, é o mesmo nome de João Batista, sabiam? Elcanã, o pai de Samuel, é o mesmo nome de João Batista. Elcanã ou Iocanã é o nome verdadeiro de João Batista. João é Iocanã, ou Elcanã. Io, se você considerar Javé.
e El, se você considerar El, qualquer um dos dois deuses que aí já são misturados como um só. E aí o que é que acontece? Ana cumpre a sua promessa. Quando a criança faz 6 anos, ela traz Samuel, pequeno, conta para ele o que aconteceu, a promessa dela, e ele diz: sim, minha mãe, aceito. Aceito que eu seja o servidor do templo de Deus. E ela chega diante de Eli e diz: pronto, meu senhor Eli, sumo sacerdote da ordem dos sacerdotes de Itamar, de Nob, agora já aceitos pelo povo como sendo legítimos, já que Finer não deixou descendente, agora só tem um jeito para continuar a dinastia aronítica, é aceitar a comunidade de Nob. E ela entrega a criança com 6 aninhos a Eli. A história de Samuel é lindíssima. E Samuel, então, passa a ser o serviçal de Eli, que já está velho. Os filhos dele, Ofni e Finéias. Finéias não tem nada a ver lá com Finer de Arão, tá? Aqui é Finer de Eli. A coincidência do nome é apenas uma homonímia. Então ele passa a perceber que aquela criança tem um comportamento especial. É obediente, é dócil, passa a maior parte do tempo orando diante da arca. E então, uma noite, já com 10 ou 12 anos, Eli está dormindo na sua cama. Samuel nem cama tem, está dormindo numa rede. Esse episódio é célebre, quando de repente, lá pela meia-noite, Eli é acordado por aquela criança de 12 anos já se passaram, portanto, 6 anos, e a criança chega para Eli e diz: meu senhor Eli, me chamaste? E ele diz: não, não te chamei. E aí ele diz: então, perdoa perturbar o teu sono e volta para a rede. E aí, de novo, alguns minutos depois, ele ouve uma voz. E ele diz: então Eli está me chamando de fato. E volta e diz: meu senhor Eli, me perdoe, mas você está me chamando, eu vi claramente. E aí, Eli diz: não estou te chamando, meu filho. Volta lá, vai dormir. É alta madrugada, já são 1h30 da manhã, como eu estou aqui. E eu estou querendo dormir, já estou velho e cansado. E meus filhos não prestam, me dão desgosto, o que me torna ainda mais cansado. O meu cansaço não é somente físico, da velhice, mas é também mental, porque meus filhos são vagabundos, se aproveitam do status de serem filhos do sumo sacerdote para fazerem arbitrariedades, estuprarem mocinhas e assim fazer todo tipo de desgraça, e Cabode não. E Cabode leva uma vida reta, mas ele não quer saber do sacerdócio. Então, Eli vive uma vida infeliz. A felicidade dele está toda em Samuel. Finalmente, pela 3ª vez, Samuel vai novamente lá pelas 2 da madrugada e diz: meu senhor Eli, está me chamando? Ele disse: por que você diz isso? Ele disse: porque eu ouvi uma voz dizer claramente: Samuel, Samuel. E só temos eu e tu aqui. Tu na tua cama, no teu quarto, e eu aqui num aposento de lado, na minha rede. Só pode ser você. Eli cai em si, percebe que aquela criança foi escolhida por Deus. E diz: não, meu filho, não fui eu que te chamei. Então, se ouvires novamente uma voz te chamando, você dirá: eis-me aqui, Senhor, o teu servo te escuta. E acontece. Ele vai dormir o resto da madrugada, Samuel volta para a rede, e a voz diz: Samuel, Samuel. E ele diz: eis-me aqui, Senhor, teu servo te escuta. E Deus, então, diz a ele: eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaque, e eu sou o Deus de Jacó. Tu foste escolhido para seres profeta de Israel. E já és sacerdote pela adoção de Eli, que te considera como filho, já que os filhos dele não prestam,
e tu sucederás. Assim Samuel tem, aos 12 anos de idade, o primeiro contato direto com Deus, e Deus anuncia a ele que ele será profeta. Ele é o último juiz, portanto, porque mortos os últimos juízes lá naquela bagunça que Josué deixou, então Samuel, né, avulta pela sua idoneidade, integridade, pela sua capacidade de ser justo, e o povo, quando tem problemas que vai trazer para Eli está tão preocupado com os filhos que não dá importância aos problemas do povo. Então eles vão consultar quem? Samuel. Samuel se torna, assim, automaticamente, tudo democraticamente, o último juiz. E é investido do dom da profecia pelo próprio Deus, que o acorda na rede. Assim começamos com a vida desse personagem célebre, Samuel. Samuel, que quer dizer aquele que sabe ouvir. Então, assim, no santuário de Nob, torto, criado por Itamar ilegitimamente, termina nascendo, né, o sacerdócio que vai ser, vamos dizer assim, legítimo. O povo vai legitimar o último juiz, porque ele vai ungir o rei. O povo vai pedir um rei e ele vai deixar de ser juiz e vai ser apenas o profeta de Deus. E ele vai organizar Israel. Esse é o começo da história de Samuel. O sucessor incontestado de Eli não foi seu neto Icabode, já que os 2 filhos morreram, mas sim Samuel, filho de Elcanã, da tribo de Efraim, conforme nós vimos na leitura anterior. Primeiro livro de Samuel. Vemo-lo, pois, ano após ano, circular pelos centros principais de Canaã, a fim de ministrar justiça e oferecer sacrifícios, uma vez que ambas as atividades se completavam naquela época. Ou seja, ele se veste simplesmente, mas usa o turbante sacerdotal, né? Ele morre do coração quando sabe que os filhos foram esmagados por uma pedra, e então Samuel se torna, pela vontade do povo e de Deus, o último juiz de Israel e um profeta de Deus, e ele não fica preso como Eli à Arca da Aliança e ao altar dos holocaustos. Ele sai visitando as cidades. Agora aqui nós já achamos que é pelo texto e pelo sentido, perambulando entre a Arameia e Canaã, pelos lugares que são citados, e ele sai caminhando e vai em cada cidade que ele chega, onde tem um problema, ele resolve. Ou seja, ele exerce as funções políticas de juiz. Portanto, ambas as atividades. E aqui dizem Canaã, portanto, já onde Josué foi, para onde ele foi. As fontes bíblicas falam dos lugares seguintes, onde Samuel esteve: Masfa, Mispa, Betel, Gilgal, Ramá. Muito, ele se fixa em Ramá. Lá ele pega uma caverna e dessa caverna ele faz a sua morada. Ele improvisa uma morada dentro de uma caverna. Belém. São esses os lugares que ele percorre frequentemente para ministrar as funções de juiz, ou seja, de governo do povo de Israel, organizando assim aquele povo que ele acredita firmemente que daquela pequena comunidade de Nob vai sair o Messias. Ele crê nas promessas messiânicas, ele crê no pacto do Sinai que ele professa, no código deuteronômico, e ele pratica a justiça. Ele é justo, ele é idôneo, ele é santo. Esse homem notável, fantástico, conhecido de todos vocês, né? Por causa desse chamado, Samuel, Samuel, e ele diz: fala, Senhor, teu servo escuta. Então, depois
dele começar a perambular, ele não fica, portanto, como eles, fixo como ele começa a andar pela cidade, ele não deixa que o povo venha até ele vai até o povo, coisa notável, né? E depois o povo pede um rei. E ele fica triste porque ele era justo, porque ele era santo, porque ele cumpria tudo segundo a vontade de Deus, mas, como sempre, a democracia é a base da porcaria, em termos, porque é democraticamente que a cidade de Nob, fundada ilegitimamente por Itamar, vai se tornar a sucessora da dinastia aronítica, e é ilicitamente que ele se torna um sacerdote, quando na verdade devia ser efraimita, não era nem levita, e também Samuel também era efraimita, nós vimos aqui na história de Elcanã, todos os familiares dele, a ascendência dele é de Efraim, e aí então, a mesmo tipo de Josué, então está tudo torto, está tudo errado, mas é esse santo, é esse profeta fantástico quem vai organizar aquilo que ele crê que será o verdadeiro movimento sionista que tomará conta do planeta e estabelecerá o reino messiânico de Deus na Terra. Ele se engana, na verdade o sionismo vai ser deturpado, vamos chegando lá, estamos chegando perto de Esdras, já estamos pertinho. De Samuel para Esdras é pertinho, tá? Tem Davi, Samuel unge Saul, depois unge Davi, depois Davi vai ser rei, seu filho Salomão vai reinar, depois Salomão, então, nós temos a divisão das tribos, depois a deportação para Jerusalém, e aí Jerusalém vai surgir Esdras, que vai ser o maior vilão, né? Uma pessoa perversa, uma víbora, que vai deturpar o movimento sionista e vai transformá-lo nessa desgraça que nós vivemos. Então é graças a esse personagem que o que seria um programa divino para que a terra fosse próspera, para que o mundo fosse equilibrado, harmonizado, onde houvesse ordem, harmonia, perfeição, o verdadeiro culto a Deus. Esse é o ideal sionista que Samuel recebe de Eli, e de Eli recebe as instruções de como seguir os mandamentos de Moisés, e que Deus prometeu a Moisés fazer isto, uma comunidade messiânica, e Samuel faz tudo e vive em função disso, de fazer na terra o reino de Deus, a comunidade messiânica. Então, se dependesse dele, nós teríamos vivido outra vida. A humanidade teria caminhado por outros caminhos e não estaria vendo peste, fome, guerra e isso que está acontecendo aí. Veja, quero sempre ligar o passado com o presente e o futuro. Não é nossa intenção aqui explicar a Bíblia, mas mostrar como é que um movimento legítimo, justo, uma promessa feita a Abraão, supostamente, não sei se foi, a Isaac e a Jacó, não sei se foi, mas que foi feita a Moisés, foi. E Moisés decide fazer isso na Arameia, mas Josué decide que não é na Arameia, e vai para Canaã. E aí quando Samuel, na comunidade de Nob, é juiz, ele se desloca da Arameia para Canaã, de Canaã para a Arameia, a arca já está velha, a tenda do deserto, o tabernáculo, então os panos já são tirados, desmontados, dobrados e guardados, e fica somente a arca da aliança e o altar dos holocaustos, onde o sumo sacerdote Eli oficia, fazendo as oferendas, e onde Samuel oficia. Só que Samuel deixa aquilo ali, porque acha que não é importante o lugar onde se oferece o sacrifício a Deus, mas que esse sacrifício seja feito de coração, por um sacerdote verdadeiro, nobre, idôneo. Então, mortos os filhos de Eli, vagabundos imprestáveis, né? E Cabode não quer saber do sacerdócio, então esse homem notável, santo, exerce a função política de governo, que é chamado juiz,
né, dentro daquela sucessão, e é profeta de Israel. É ele que vai ungir o primeiro rei, com muita tristeza, porque ele percebe que o plano de Deus não vai dar certo. O homem escolhido para ser ungido rei não é um homem bom, mas um profeta de Deus, dócil, obediente e santo, não vai contestar a ordem de Deus. E quando Deus diz que escolheu, contra a sua própria vontade também, porque ele não quer um rei, ele quer que continue aquela sucessão de juízes, mas o povo pede um rei, e então ele manda que Samuel unja um rei. E Samuel vai ungir Saul da tribo dos benjaminitas, o que já é outro erro, porque os reis deveriam todos vir da tribo de Judá. Então tudo está torto ainda, e Samuel vê isso, mas ele confia em Deus. E aí, minha gente, agora o importante que vai ficar nesse capítulo é: até aí, o sionismo é um movimento legítimo, desejado por Deus, dito a Moisés como será, a terra, o planeta será partilhado, não é Canaã apenas, a terra prometida é o planeta, não importa onde, contanto que se preste um culto a Deus de coração e que se ame ao próximo. Então, é isso aí. Quem vai fazer isso, iniciar isso é Samuel, mas quem vai corromper isso será Esdras. Então, o verdadeiro sionismo é exatamente aquilo que Deus quer. É um plano de Deus, mas depois vai transformado no falso sionismo por Esdras. Tá? Mas fiquemos aqui. Ainda estamos em Samuel, organizando o culto, indo de cidade em cidade, conhecendo o seu povo, exercendo as funções políticas de juiz e a função sacerdotal, e onde ele chega, se tem um altar, ele faz um sacrifício, se não tem, ele pega uma pedra, transforma aquela pedra no altar, derramando óleo e faz o sacrifício. Assim, de cidade em cidade, perambulando, ele vai fazer assim o seu papel. O grande profeta de Israel, Samuel, que ungiu o primeiro rei Saul. Vamos continuar então no próximo vídeo, né? Esse aqui é continuando a história desse homem fantástico, que talvez só se saiba da história do chamado, mas que ele vai organizar, acreditando no sionismo, que é de fato a promessa de Deus para a terra, sem nem desconfiar que o movimento sionista vai se tornar degenerado nas mãos de Esdras, um patife, uma víbora, uma serpente, que vai transformar um ideal maravilhoso na cabeça de Moisés, na cabeça de Eli, na cabeça dele, na cabeça de Davi, e finalmente, quando chega em Esdras, Esdras deturpa tudo. E inverte tudo e faz com que um rei dominador, tirano, cruel, governe o mundo de lá, 430 antes de Cristo, até ontem, porque Putin diz que vai mudar tudo isso e vai voltar lá aos tempos de Moisés e vai fazer um sionismo justo. É isso que eu quero que vocês vejam. Não estamos apenas explicando a Bíblia, estamos dizendo por que chegamos onde chegamos e da maneira devagar, porque é complexo, né? É muito intrincado. A história dos judeus é complexa, mas estamos aqui. Samuel é um ponto, é um pilar. E ele vai ungir Saul contra a vontade. Mas o povo pede, e Deus também, contra a vontade, diz: eles traíram a você e traíram a mim. Porque quem deveria governar era outro juiz. A ordem dos juízes, o governo dos juízes era mais justo, porque era pelo mérito e não a realeza, que vai ser pela dinastia, ou seja, hereditariedade. Então, o canalha pode ocupar o trono do rei, enquanto que os juízes
surgiam como Otoniel, Gideão, Débora, o fabuloso Sansão e o Jefté, que oferece a filha em holocausto para poder continuar governando a terra e manter o povo de Israel fora do jugo dos filisteus. Aqui terminamos aos 45 minutos desse vídeo, devagarzinho, vamos devagar para compreender, porque é muito importante saber, como movimento sionista, uma coisa divina, uma ideia divina, que se tivesse acontecido, viveríamos num paraíso aqui na Terra. E hoje vivemos no inferno. Tomara que essa guerra acabe logo e acabe de uma maneira que Vladimir Putin ganhe e faça aquilo que ele disse que fará, uma nova ordem mundial justa, fraterna, igualitária, multipolar. Assim terminamos esse vídeo aos 45 minutos, quase 46. Até o próximo.